O teatro é um retrato da sua época, mas mesmo quando ele aborda fatos do passado, ele reflete os sonhos, as angústias, as contradições do tempo presente. Por isso ele é sempre contemporâneo e eterno. Mudam as estéticas, as tecnologias, as tendências, mas o teatro continua sempre nos sensibilizando. No Persona de hoje, nós vamos receber uma atriz de forte presença cênica e que faz do teatro o seu mais vigoroso canal de expressão. Ela é Andréa Beltrão. André, é uma honra te receber aqui. A gente está realmente alegre com a tua presença no programa, viu? Obrigada. Seja bem-vinda, Andréa. Nós Obrigada. sabemos que você está em plena temporada do Lady Tempestade, um grande sucesso, que você inclusive vai levar para várias cidades do Brasil, mas mesmo assim você achou um tempo para vir aqui ao Persona. A gente só pode agradecer. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Um barato estar aqui com vocês, conversar sobre teatro, sobre tudo. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre teatro, né? Consta que o seu primeiro contato com o teatro foi na escola, na peça O Boi e o Burro a Caminho de Belém. Mas parece que não foi aí um ponto determinante, né, para te fazer ser capturada aí pelo teatro. Nossa, vamos lá para o século passado. Sim, é verdade. Eu tinha uma professora de música na escola que eu estudava, que era Escola Municipal George Pfisterer, um colégio lá do Rio de Janeiro, muito legal, maravilhoso, e uma escola, né? E a tia Ivete era professora de música, baixinha, invocada, muito empolgada, entusiasmada, assim, uma pessoa incrível. E aí a gente fazia as aulas, né? Tinha aula de música toda semana, e ela inventou de, no fim do ano, fazer uma apresentação no auditório do teatro, da escola, que era bem bonitinho, bem legal. E a gente fez o Boi e o Burro a Caminho de Belém. E eu fiz o boi. Foi ótimo. E como você disse, Cris, realmente não foi o momento desse meu, sei lá, encontro, captura, sei lá, com o teatro, né? Porque eu ainda acalentava um sonho de ser uma atleta, de ganhar medalhas e tal, mas... Vamos falar sobre isso depois, já. Né? Tá bom. Você é carioca de Ipanema, foi criada em Copacabana, tá certo isso? Certo. É? Pela sua mãe e sua avó. Que lembranças você tem dos hábitos culturais que elas cultivavam, se é que cultivavam? Cultivavam. A minha avó era uma mulher muito interessante. Eu era apaixonada, sou apaixonada por ela. Eu morei muitos anos com a minha avó e com a minha mãe, né? Quando a minha mãe se separou do meu pai também maravilhoso, minha outra paixão, junto com a minha mãe, enfim. E minha mãe é professora aposentada de português, literatura e tudo. A minha avó trabalhava no antigo Banco do Estado da Guanabara, BEG, que depois virou Banerje, e agora já não sei mais o que é, enfim. E então vivíamos nós três, e era muito legal, a gente ia à praia, muita praia, de manhã, de tarde, nas férias, cinema, teatro. Eu tive uma infância bem legal. A minha única reclamação a respeito da minha infância é que eu fui filha única durante muito tempo, eu achava isso chatérrimo, mas eu tinha várias amigas, a gente descia, para quem conhece Copacabana, não sei, tem a Barão de Ipanema, onde eu morei até os 10, 11 anos, e tinha Barão de Ipanema com Leopoldo Miguel, tinha uma banca de jornal, e a gente descia ali, botava um pano no chão e ficava brincando de boneca a tarde toda, quando podíamos e tal. Era muito bom. Você mencionou que estudou em escola pública. Sim. E você fez questão que seus filhos, durante um bom tempo, estudassem em escola pública. Né? A vida toda eles estudaram em escola pública, eu também, mas porque a minha experiência com a escola pública vem do meu histórico familiar, digamos assim. Minha mãe foi professora de escola pública sempre, a vida toda. Meus familiares e eu estudei em escola pública.
Na minha época, essa frase, né? Lá no século passado, existia uma coisa que era o seguinte: quem estudava na escola pública tinha um certo status, assim, você... E também os critérios de entrada na escola eram muito interessantes. Era o CEP, onde você morava. Então, em determinado momento, quando eu já estava morando no Leblon, com a minha mãe, com a minha avó, e meu irmão já tinha nascido, Arthur, eu estudava, tinha o Selva de Pedra, que era uma construção moderna para as pessoas mais ricas, né, mais bem de vida assim. E então estudávamos. Eu não morava ali, eu morava na João de Barros, na General Urquiza, desculpa. Bom, pessoal, pega a lista telefônica, o CEP, para ir acompanhando esse papo. Então eu morava na General Urquiza e nessa escola estudávamos as pessoas do Leblon ou das adjacências, o pessoal do Selva de Pedra e o pessoal da Pequena Cruzada, que é um conjunto habitacional incrível, maravilhoso, ao lado de uma igreja. E, se não me engano, foi obra do Dom Helder. Dom Helder Câmara. Né? E é um lugar incrível. Então, eu, como aluna de escola pública, eu tive a experiência espetacular de frequentar o Selva de Pedra, rico, e a Pequena Cruzada, mais pobre, enfim. E a gente se reunia o tempo todo para fazer trabalho de pesquisa, para jogar handball, para ir a campeonato de handball em outras escolas. Então, isso, para mim, é o significado da escola pública. E também, nessa época, quem estudava em escola particular... isso vai sem nenhum julgamento de valor, mas éramos pessoas, no caso eu não passei por isso, mas pessoas que repetiam muito, que não conseguiam se manter ali na escola pública e tal, repetiam de ano. Então era um universo muito diferente. Meus filhos, quando foram para a escola pública, no Pedro II, né, os três estudaram lá, no Colégio Federal, foi uma escolha em cima do que eu vivi. Né? E claro que para entrar numa escola federal, como o Pedro II ou como o CAP no Rio de Janeiro, e acredito que em todo lugar do Brasil, é preciso passar por sorteio ou por prova. Os meus filhos passaram pelo sorteio, não foram sorteados, mas a minha mãe, como ex-professora, aliás, uma coisa que era muito legal nessa época também, por exemplo, uma servente da escola, uma senhora da merenda, ela não precisava colocar o filho dela a 2 horas de distância para estudar. Ela podia pleitear uma vaga naquela escola onde ela trabalhava. Então, esse era um acordo que, se não me engano, era feito entre o Sindicato dos Professores e dos Servidores de escolas e federais e municipais, e aí foi a partir dessa possibilidade que eles entraram na escola federal, e fui muito feliz, e eles também. Perfeito. Nossa, falei a beça, né, gente? Que bom, que ótimo. André, agora, como você já falou, antes desse teu despertar, vamos dizer assim, para o teatro, teu interesse maior era pelos esportes, né? Aliás, você é uma esportista assídua até hoje. Sou. Então, antes da gente falar sobre isso, olha o quadro que a gente preparou sobre esse tema. Para onde eu olho? Aqui? Aqui. Areia, sol e mar. O cenário perfeito para o lazer também se tornou palco de grandes disputas esportivas. Os esportes de praia nasceram da informalidade, do improviso entre amigos e evoluíram para modalidades reconhecidas mundialmente. O vôlei de praia, por exemplo, surgiu na Califórnia, mas foi no Brasil que ganhou alma, técnica e identidade. Já o futebol de areia tem raízes cariocas, assim como o frescobol criado em Copacabana e o beach tênis, que virou febre nas praias brasileiras. Os esportes de praia celebram o espírito livre, a conexão com a natureza e a alegria da convivência em movimento. E o que dizer da Altinha, que surgiu em Ipanema nos anos 60 e se tornou patrimônio imaterial brasileiro? Um jogo em que não há competidores. O objetivo é usar a cabeça, o ombro, o peito e os pés para manter a bola sempre no ar. Habilidade, controle, coordenação motora e trabalho em equipe. É a Altinha.
Graças a Deus eu não apareci, só gente que joga bem. Mas a gente ia até trazer uma bola para você mostrar aqui pra gente, mas de bota, não ia dar. Tem sempre demais. essa desculpa do sapato, né? Essa é sua rotina, né? E, na verdade, era o teu desejo até participar de Olimpíadas, né? Eu queria, né? Você queria. Queria, mas não rolou. Mas você segue... Por quê? Porque no esporte tem uma coisa muito interessante que além do talento, da vocação, do esforço, enfim, uma vida dedicada a isso, né? A estar ali, a conquistar coisas. Existe uma coisa muito objetiva, que são tempos, o seu desenvolvimento dentro daquela modalidade, e eu não alcancei. Eu comecei a ficar para trás, na piscina, para trás, e falei, bom, acho que não vai dar. E aí fiquei meio desanimada, aí fui para o vôlei, aí fiquei no vôlei também, meio assim, querendo muito, mas também não cheguei lá mesmo, e pronto. Aí fui fazer teatro. Quando meus filhos nasceram, e uma coisa que eu tenho me lembrado muito, que eu fiz uma peça com a Marieta Severo, vou dar só pegar um atalho aqui, chamava A Dona da História, uma peça do João Falcão, que eu acho que vai ser até remontada agora, ou já foi, não sei. E tinha a personagem nós fazíamos a mesma personagem, né? A Marieta fazia aos 50 e eu aos 25. E tinha uma hora que eu perguntava, eu mais jovem, perguntava para mais velha, não velha, enfim, dizia, me diz qual é o conselho, o único conselho, o maior de todos, para mim. E ela dizia, faça ginástica. Então, ok, eu tenho sempre me lembrado disso porque eu obedeci a Marieta e a personagem da peça cegamente. E quando meus filhos nasceram, o Francisco nasceu, eu tinha 31, aí aquela coisa, né, voltando a fazer ginástica para ficar bem. Eu sempre, na verdade, gostei, nunca abandonei totalmente, não. Mas depois que eles nasceram, comecei aquela vida de levá-los para o Flamengo. Oi, Flamengo, né? Aí eu levava eles para o Flamengo para nadar, fazer judô, não sei o que, aquela vida maravilhosa do esporte, né? Esporte, escola, saúde e tudo de bom. E aí eu voltei a nadar. Aí fui morar em Copacabana de novo, que aí eu já tinha morado em vários lugares diferentes e tal. E aí quando eu voltei para Copacabana, vi que tinha uma aula de natação em frente à minha casa e fui. E aí voltei a nadar na piscina com eles e depois em águas abertas e jogar bola, frescobol sempre joguei, fazer ginástica sempre fiz. Então, uma vida legal. Você mantém essa rotina, né? Mantém. Me disseram que você costuma acordar cedo, já vai para a praia, Lógico, já nada, já faz altinha. Não, senão não dá tempo. Eu acordo 6h30, 7 horas e aí vou. Faz musculação, faz natação tem que fazer, e joga altinha. No meu caso, tem que fazer. Outro dia me perguntaram, você faz para ficar forte, para ficar bonita? Eu acho que eu faço para me sentir forte, para poder me levantar a hora que eu quiser, para poder cair sem me machucar, não sei. Eu acho que tem essa questão do tempo, do envelhecimento, né? A gente vai se confrontando com algumas limitações físicas e há alguns remédios conservadores para isso, como musculação, ginástica e tal. E também basicamente para pensar melhor, porque eu acho que a natação é um esporte, uma coisa assim, ao ar livre ou não, né, dependendo do gosto de cada um. Eu não abro mão. Se eu tiver que mentir para alguém, dizer eu tenho uma coisa muito importante para fazer, eu realmente não posso às 10 da manhã, eu minto. O fato é que mesmo sem você ter despertado para o teatro naquela época, de criança ainda, mais tarde você entrou num curso de teatro do tablado. E aí lá você participou de várias montagens, não foi? Foi. Eu estava muito meio sem saber o que fazer da vida. Aí meu padrinho e irmão da minha mãe, meu padrinho, meu tio, Luiz Jorge, falou, vai fazer teatro, não sei o quê, vai fazer alguma coisa da vida, e me indicou, falou, vai no tablado. Eu frequentava o tablado quando criança, com a minha mãe, com a minha avó. A gente ia ver as peças, né? Cavalinho Azul, nossa, aquilo mexeu demais comigo, né? Ver Pluft, o Fantasminha, que boas lembranças, assim, da minha infância, ficaram para sempre.
E ele me indicou, falou, vai fazer, tá? Você está muito paradona, muito largada. Aí eu fui. E aí foi o momento da captura. Eu cheguei num lugar com várias pessoas que eu não conhecia, uma professora também baixinha, também invocada, entusiasmada, Araci Murtê, mãe da Cacá Murtê, irmã da Maria Clara Machado, me recebeu de uma maneira, nossa, maravilhosa, como ela recebia todo mundo. E aí entrei ali naquela turma e fui ficando. E aí fiz no final do ano uma outra personagem que também foi muito legal para mim. Apesar de eu, naquela época, eu tinha 13 para 14 anos, eu não tinha ferramenta nenhuma, nem nada demais na cabeça para entender que eu estava interpretando o João Grilo, um dos maiores personagens, um dos maiores papéis já criados no teatro mundial. Né? Ariano Suassuna, Ariano o Alto da Compadecida. Suassuna, o Alto da Compadecida, exatamente. Então, mas, de certa maneira, esse João Grilo me jogou assim para um lugar bonito mesmo. Eu vi uma declaração sua que você disse que nessa peça, o Alto da Compadecida, foi a primeira vez que você ouviu alguém rindo de algo que você estava fazendo em cena. Em cena, porque eu tenho que ser justa, eu sempre tive um certo senso de humor, era engraçadinha, assim, metida engraçadinha, né? Minhas piadinhas imitavam as pessoas, tal, um pouquinho assim. Então, mas em cena, porque estar no palco, você fazer alguma coisa que você... Porque eu era muito jovem, eu nem entendia direito, eu estava fazendo, eu sabia que eu tinha que cumprir aquilo. A disciplina do esporte ajuda muito nessas coisas, né? Vai, você tem que entrar naquela piscina e vai. Então, eu me lembro da Maria Clara Machado dizer para mim assim na coxia, eu tremia. E ela falava assim, faça como se a sua vida dependesse disso. Olha. Vai. Aí eu, fui. Então foi... Já nem lembro o que você perguntou, Atílio, fui tão longe agora. Que você percebeu que alguém riu em cena. Foi verdade. Eu falei, nossa! E é uma sensação, foi uma sensação muito bacana, porque o riso, ele é matemático, ele é construído, a gente trabalha com teatro, audiovisual, enfim, literatura. Você sabe que você consegue chegar até ele, mas existem fatores muito improváveis também para que a risada aconteça, assim, aquela explosão. Uau! Isso é de uma beleza, né? É lindo. Então, eu, como não sabia nada, e continuo sabendo pouco, aquele momento para mim foi muito marcante. Quer dizer, você conseguiu provocar esse riso. Eu falei, a minha impressão, a sensação foi, o que aconteceu? Que eu fiz, que riram, e irreproduzível. Eu acho que posso ter procurado novamente aquilo, mas não achei assim com tanta eficiência, não. Só depois. André, você fez parte também do grupo Arco da Velha. Fiz. A gente tem uma mensagem de alguém deste momento, olha só. Eu conheço a Andréia desde os anos 70. A gente tinha 14 ou 15 anos quando a gente se conheceu. Essa história é muito bonitinha. Eu tinha um grupo de teatro chamado Arco da Velha, que a gente queria montar o Flicts. E aí eu resolvi ir no tablado, atrás dos atores. Né? Cheguei lá, estava uma aula acontecendo, fiquei olhando a aula, quando de repente eu me deparei com uma menina que tinha um cabelão louro, gigante, assim. Ela era muito carismática, ela brilhava, assim, ela era completamente solar. Resolvi ir atrás dela. Quando ela terminou de fazer a aula, ela pegou as coisinhas dela, foi para o ponto de ônibus, lá fui eu atrás dela. Ela entrou no ônibus, eu entrei atrás dela. Ela sentou no banquinho, eu sentei do lado dela e tentei conversar com ela. Perguntei se ela estava em algum grupo, se ela estava fazendo teatro com alguém. E ela falou que não. Eu falei, olha, eu tenho um grupo chamado Arco da Velha, que a gente quer fazer o Flicts. Ela já abriu o olho assim. Eu falei, e eu tô atrás de uma atriz para fazer o Amarelo. E você é o Amarelo. Ela falou, eu sou o Amarelo. Eu sou completamente o Amarelo. E aí foi assim, a gente se apaixonou, foi amor à primeira vista. A gente trabalhou acho que uns 4, 5 anos juntas no Flicts, rodamos em todas as favelas do Rio de Janeiro. Acabava o espetáculo, você ficava com um cacho de crianças assim em volta. Foi muito emocionante essa época da vida. A gente foi muito feliz trabalhando no Flicts e viajando pelo Brasil com essa história.
Depois disso eu fui morar fora, eu fiquei muitos anos fora, continuo fora porque eu moro em São Paulo, não moro no Rio. Quando eu fui chamada para dirigir o Som e Fúria. A André era protagonista, foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com ela novamente, só que a gente já adultas, foi muito legal. E ainda continuo querendo trabalhar com ela, fico correndo atrás dela o tempo todo, propondo coisas. Amo essa menina, devo confessar. Beijo, minha deusa. Fabrícia. Fabrícia. Ai, me mata. Vai ter mais essas coisas de dar vontade de chorar? Vai. Tá ótimo. A Fabrícia é realmente tudo verdade. Mão dupla de lá para cá e a gente vive querendo trabalhar juntas e foi um momento também na minha vida espetacular, porque quando a Fabrícia fez esse gesto, né, de me pescar para um mundo incrível, ela também me leva para casa dela. E eu conheço Ziraldo e tia Vilma, mãe da Fabrícia, da Daniela Thomas e do Antônio Pinto, né, que são os irmãos. Conheço Paula Morelenbaum e uma bagunça, e as irmãs Nazaré, Paula, Rita, Ana, era Marcelo Lipiani, que era o namorado da Fabrícia. Então foi um lugar de uma formação de amizade para a vida toda, mesmo que a gente não se encontre muito, como é assim, às vezes, né? A gente não se encontra o quanto gostaria, mas Fabrícia e a família dela fazem parte da minha formação. Não Agora, menos do que isso. Muito bom. Tem uma história curiosa também que eu ouvi, que é quando vocês faziam espetáculos do Arco da Velha em periferias, Sim. hospitais, casas, instituições do modo geral. Sim. Um garoto chegou para você e falou, você é artista? Como é que é essa história? A gente fazia os figurinos, era bem bonitinho, né? Cada um tinha seu colão, o roxo, o amarelo, o vermelho, o branco, né? A Fabrícia era o Flicts, que era lindo, todo begezinho. E aí, nesse colã, a gente botava uma saiota, uma meia arrastão, tipo essa, só que amarela, muita purpurina, muita coisa tal. Ficava uma graça. E a gente ia, tal, fazer a peça. De repente, eu estou toda vestidinha, amarrando a fitinha da sapatilha, e chega um menino e diz assim, você é o quê? Você vai fazer o quê? Aí foi em Planaltina, se eu não me engano, em Brasília. Aí eu falei, eu sou artista da peça. Bem nojenta, talvez, né? Eu deva ter sido. Eu sou artista da peça. Aí ele, você é artista? Faz uma arte aí para eu ver. Aí eu falei, não é assim, não. Tem que ter a peça aí. Ah, você não é artista nada, não sabe fazer nada. E saiu. E aquilo ficou uma tijolada na minha cabeça até hoje. Então, sempre que eu vou entrar em cena, às vezes esse menino vem e fala, você não é nada, você não sabe fazer nada, hein? Vai aí. Então, eu guardo esse garoto comigo. Ele também sou eu. André, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente fala da tua entrada para valer aí no teatro e também na TV, pode ser? Claro. Prazer. Voltamos já com Andréa Beltrão. Voltamos com o Persona e hoje a nossa convidada é a Andréa Beltrão. Andréa, no começo dos anos 80, você fez parte do grupo Manhas e Manias. Foi. Junto com uma turma que, como você, viria a trilhar um caminho de sucesso no teatro, na TV, no cinema e tal. Mas antes de falar sobre isso, olha só essa mensagem. Oi, Andréia. Oi, pessoal. Olha só, eu não vou ficar aqui falando da qualidade do trabalho, que a Andréia é uma atriz maravilhosa, que ela sempre foi maravilhosa. Tudo isso todo mundo já sabe, né? Desde o princípio. Trabalhamos juntos, tanto no Manhas como no Manhas e Manias, como no Armação Ilimitada, sempre arrasando e tudo que a gente vê dela. O que eu vou falar aqui é que a Andréia é, na verdade, uma moleca. Uma menina que super feminina, mas que estava sempre no meio dos meninos, sempre com a gente, para onde iam os meninos ela estava junto, né? Era a mais moleca de todas as meninas. A prova disso é que ela continua moleca jogando altinha na praia de Copacabana. Não é mole, né?
é muito diferenciada. Um beijo. Uma palavra horrível que eu usei, diferenciada, mas tudo bem. Um beijo, Andréia. Zé, nosso amor é diferenciado. Ai, Zé Lavigne, meu diretor maravilhoso, meu amigo, meu irmão, parceiro. Que legal, gente, Zé. Lá no Manhas e Manias, Nossa. vocês ganharam um edital para ocupação do Teatro Glaucio Gil, não foi? Foi. Que estava meio detonado, vocês Tava reformaram bem o teatro. abandonado. A gente ganhou junto com o grupo do Busa Ferraz, Busa Ferraz, que se chamava Cabaré, Pessoal do Cabaré. Tinha Antônio Graça, Gilda Guilhom, muita gente bacana. E aí nós juntamos os dois grupos, o pessoal do Cabaré com Manhas e Manias, virou Manhas de Cabaré, uma coisa assim. E foi um barato. Foi muito E vocês legal. reformaram o teatro? A gente reformou, refez a fachada. E aí a curadoria que a gente inventou, que era meio doidona, mas muito maravilhosa, porque a gente recebeu shows incríveis do, se não me engano, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho. Teve um pessoal por lá bacana. E lá você estreou o Beijo no Asfalto. O Beijo no Asfalto, direção que você do Busa considera Ferraz. seu primeiro trabalho profissional, vamos dizer? Não sei, porque eu acho que antes do Beijo no Asfalto, eu já tinha feito A Tempestade, com Paulo Reis, Daniel Dantas no elenco, um elenco maravilhoso. Pessoal do Despertar? Exatamente, no Parque Lage. Era uma montagem belíssima, uma coisa assim espantosa, porque a gente fazia na piscina do Parque Lage. Eu entrei substituindo a Maria Padilha, essa deusa shakespeariana maravilhosa. E ela tinha outros compromissos e eu fui fazer a personagem Miranda, né, que é a princesa, e foi um barato fazer ali. A gente caía, o Caliban caía na água, eu descia por umas cordas. Então, eu já não sei direito a que hora, o que eu diria foi ali. Eu acho que foi uma mistura, não sei bem. Anos mais tarde, você participaria aí da reforma de um outro teatro, né? Quando você e a Marieta Severo abriram o Poeira e depois o Poeirinha. Claro que não podia faltar palavras dessa diva. Amiga. Meu Deus. Bom, eu ficaria horas aqui falando de um dos meus assuntos prediletos, a nossa amizade, Andréia e eu. É lindo você ter na vida, né, a oportunidade, a chance, a vida te proporcionar isso, de você ter uma pessoa para você percorrer a vida de mão dada mesmo, né, unida. E nós duas temos isso. E eu sei o valor que tem para a minha vida de estar de mãos dadas com a Andréia, com a pessoa que a Andréia é, né? Eu acho que muitas vezes eu sou mais assim, cuidadosa, vou mais devagar, e a Andréia é mais destemida, a Andréia me puxa, me impulsiona. Então, desde que eu me lembro que eu cheguei com a ideia, vamos fazer um teatro, queria fazer um teatro, meu Deus, tá? Se não fosse a Andréia me pegar pela mão e dizer, vamos lá, e no dia seguinte a gente já começar a procurar coisa, talvez eu não tivesse realizado esse sonho maior das nossas vidas, que é o Teatro Poeira e o Teatro Poeirinha. Então, é muito bom caminhar com a Andréia, né? Eu sei que eu posso contar com ela sempre. A Andréia é aquela amiga atenta, delicada, amorosa, forte, e que também nas horas de fraqueza ela mostra, ela pede, e eu sei que eu posso ajudar também. Então, são as melhores coisas que eu acho que a vida pode proporcionar para a gente, que são essas coisas. A enorme amizade, o caminhar junto, contar com a pessoa, e a gente sabe que pode contar infinitamente uma com a outra. E não há nada melhor do que isso na vida. Não há, Marieta. Amo, minha paixão. O que eu faço depois disso? Me jogo no chão. Bom, é isso e mais, né? Porque a gente... Os mistérios da vida, as coisas inexplicáveis, por que você encontra uma pessoa e acontece essa... Conexão. Eu não sei explicar. A Marieta fala muito bem, né? Eu não vou saber explicar como ela explica assim. Mas é uma coisa que aconteceu assim, para sempre, muito forte, uma coisa muito aberta, de uma sinceridade, de uma confiança
E para sempre, porque nada... A gente fez peças, a gente fez filmes, Marieta e eu, Aderbal Freire Filho, nosso curador, diretor, amigo, companheiro, parceiro, tudo, idealizador do Teatro Poeira e Poeirinha, que, na verdade, faço só um comentário, a gente não reformou o Poeira, a gente construiu do zero, né? Essa casa foi uma casa encontrada pelo Aderbal. Marieta e eu, a gente estava gravando A Grande Família e a gente começou a falar sobre essa ideia de ter um teatro. Conversamos com o Aderbal, ele estava com a gente e ele falou, tem uma casa em Botafogo, a gente foi até essa casa, era um galpão, tinha essa fachada, que é uma fachada protegida pelo patrimônio histórico, então essa fachada tem que ser conservada e é muito linda. E a gente fez uma oficina de restauração incrível no teatro, para conservar tudo isso, mas por dentro era um galpão vazio, que tinha sido incendiado, sofrido um incêndio, e a gente começou do zero. A gente teve apoio de muitas empresas. No nosso site do Teatro Poeira tem uma coisa chamada Diário de Bordo, onde a gente conta, pelos e-mails que a gente trocou ao longo da construção do Poeira, todas as empresas que ajudaram a gente com muita coisa. A sensação que eu tenho, assim como eu não existo sem a minha mãe, Marilena, maravilhosa, sem minha família, eu não existo mais sem a Marieta. Lindo. Não dá. A gente não é a mesma pessoa, mas somos dois rios que caminham juntos, assim, separam, encontram de novo, uma vai fazer uma coisa, outra vai fazer outra, mas as águas se misturam de maneira gostosa, assim. É isso. Por que Poeira? Poeira porque a gente tinha... Olha, a gente... Ai, como eu queria me lembrar dos nomes bem cafonas que a gente... Com todo respeito ao cafona, que eu também sou cafona, mas, assim, uns nomes horrendos que a gente correu atrás, tipo, o Teatro Delas... Eram umas bostas, assim, que a gente... um negócio impressionante. A gente ficou procurando e foi chegando a data que a gente tinha que dar entrada para a construção, alguma coisa. A gente tinha uma papelada para entregar, Marieta deve lembrar disso muito melhor do que eu. A gente tinha uma papelada para entregar e tinha que ter o nome. Sem o nome, essa papelada não seria aceita, porque a gente estava pleiteando lá, que eu já não lembro o quê. E aí foi um desespero, eu peguei o dicionário Wise, li todas as palavras. Falei, Marieta, fiquei uma semana, eu li todas as palavras. Algumas eu mandava para ela, não, isso é ruim, tá bom, ruim. Aí uma madrugada, na véspera de entregar esses papéis, a gente falou, bom, e agora, né? A gente não tem nome, vamos ter que pedir o adiamento, tal, não sei. Aí o Maurício Farias, com quem eu sou casada, há muitos e muitos anos, há uma vida, que é também compadre da Marieta, tal. Marieta, além de tudo, é madrinha do Francisco, nosso filho mais velho, meu e do Maurício. Ele falou assim, tá bom, eu vou ver aqui de madrugada. E a gente estava numa angústia, assim, horrível. Aí, de madrugada, ele me cutucou e falou assim, e Teatro Poeira? Poeira é um teatro, cinema Poeira, que todo mundo pode ir bem à vontade, depois da praia. É uma coisa... uma coisa simples, assim. Aí eu, legal, eu falei, Marieta, Teatro Poeira, ótimo, Aderbal gostou e pronto, aí Teatro Poeira. E é um teatro que, pra gente, além do título, da graça, do sabor do nome, é o teatro, é o perfil que a gente queria ter no Teatro Poeira. Um teatro onde qualquer pessoa possa entrar a qualquer tempo para ver o que quiser, que tivesse um perfil provocador também, porque sabe, né, que o teatro, é muito difícil você dizer, vamos estabelecer um perfil do Teatro Poeira, porque o conceito das coisas, ele vem depois que você realiza, eu acredito nisso, né? Eu nunca consegui fazer uma peça e dizer, eu vou fazer determinada peça, essa peça vai falar sobre isso, o conceito dessa peça é esse. Eu acho que isso vem bem depois, e quando você estabelece o que será aquilo, você já aprisiona
de maneira meio definitiva, porque você ordenou que aquilo fosse daquele jeito. E quando você deixa em aberto, assim como no teatro, quando você vai fazer a peça, ontem foi uma história muito, muito interessante, aconteceu no teatro ontem, quando eu estava fazendo a peça, e eu já esperava por isso há um tempo, mas aconteceu ontem, e se aconteceu antes eu não percebi. Alguns senhores se levantaram perto do fim da peça, não estavam gostando da peça. Leite Tempestade, se levantaram e disseram, que peça chata, e tal, e foram embora. Eu percebi aquele movimento, pesquei que, bom, alguém que está incomodado está indo embora. Mas eu já esperava por isso, porque é uma peça que fala sobre um momento muito terrível da vida do nosso país, sobre a ditadura no Brasil, pessoas mortas, assassinadas pela truculência do Estado, uma história real, contada por uma advogada, Mércia Albuquerque, que viveu aquilo de fato, então não é... Uma parte da peça não tem nada a ver com ficção, outra parte sim. As pessoas que viveram, as pessoas que não viveram, que não querem saber disso, porque é incômodo. É incômodo lidar com a morte do outro, com a violência, é incômodo. Mas tem sempre uma ideia assim, a plateia não estava boa hoje. Eu sempre me recusei a desculpar, a justificar a minha dificuldade em me conectar ou tocar o público, porque a plateia que não estava legal. Não, é comigo. É comigo. Eu me preparei, eu estudei com toda a força para conseguir contar aquela história. Então, se alguma coisa não acontece, para mim, é comigo. Não adianta querer culpar a plateia. Não existe essa possibilidade. Um grupo não vai chegar num teatro, 200 pessoas, ou como quase 400 pessoas, e combinar. Hoje vamos nos comportar bem mal para atrapalhar ela. Isso só no pior mundo conspiratório não é possível. E aí, quando isso aconteceu ontem, eu falei, o que houve, né? Existe uma coisa muito bonita no teatro que os grandes diretores e criadores de teatro perseguem, que é o nascimento da palavra como imagem, quando a gente está falando, né? Eu tive a honra, a sorte, através da Marieta Severo, sempre as melhores coisas dadas por ela, de conhecer Glorinha Boitmiller, que foi uma grande professora dos maiores atores e atrizes, e dos não tão famosos também, mas de muita gente. Ela ensinou a criar as imagens através da palavra. E o teatro é criar imagens, né? A palavra ela é construída dentro da nossa boca, até mesmo nos lugares, no contato da língua com o dente, como você fala, a velocidade que você imprime para cada palavra. Então, pensando sobre isso, eu acho que ontem eu não fui bem sucedida na minha criação de imagens, né? Para que esse senhor se levantasse irritado e dizendo que a peça era chata. Não, a peça não tem nada chato nela. Ela é densa, profunda e fala da gente. E às vezes a gente se vê no teatro, não é muito agradável. E acho também que a gente faz teatro ou cinema, ou televisão, ou seja lá o que for, um livro, um quadro, uma música, para tentar se conhecer, se revelar. Nós somos como se a gente fosse uns edifícios habitados por vários de nós mesmos, e a gente se modifica ao longo da vida. Aos 62 anos eu não sou exatamente mais. Por mais que o Zé Lavini tenha dito, e eu tenha amado isso que ele falou, que eu continuo uma moleca diferenciada, adorei, agora vou usar isso para sempre no meu portfólio. Mas eu acho que existe esse lugar de o que a gente é, né? Para onde a gente vai, quais são nossos dilemas. Os problemas têm soluções, os dilemas não têm. Tanto que as tragédias gregas falam sobre os nossos dilemas, o que a gente não sabe resolver. E talvez nunca venha a saber. Não, eu acredito que um dia sim. Essa é a história de um certo diário que eu recebi numa certa madrugada de um certo R. Ponto. Eu vou chamar ele sempre assim, de R. Ponto. Eu serei A. Ponto. F. Ponto. R. Ponto e assim por diante. Vamos fazer um rápido intervalo agora, Andréia. Voltamos já para continuar a nossa conversa aqui no Persona.
Pronto, estamos de volta com o Persona para continuar a nossa conversa com Andréa Beltrão. Voltando ao Poeira. Vamos para lá, lá é bom demais. Um grande nome do teatro que você citou aí, que foi o idealizador, é um grande mentor aí nesse teatro, que é um teatro que está efervescente. E você sabe de quem a gente está falando, então vamos falar dele um pouquinho. Aderbal Freire Filho não apenas dirigia espetáculos, ele arquitetava encontros entre pensamento e emoção. Formado em filosofia, trouxe para o teatro uma visão crítica e sensível, onde o texto não era só palavra, mas pulsação. Ele começou sua trajetória nos anos 70, no teatro de grupo, e logo se destacou pela inteligência cênica e a capacidade de reinventar clássicos. Atuou também no cinema e televisão e escreveu peças e adaptações que revelam sua paixão pelas artes. Seu estilo combinava rigor intelectual com liberdade cênica. Aderbal gostava do risco, da cena viva, da escuta entre os atores. Criou montagens memoráveis, como Hamlet, sempre com uma assinatura que misturava humor, política, poesia e humanidade. Foi parceiro de grandes nomes do teatro, dentre eles Andréa Beltrão, que conduziu com talento e precisão obras como As Centenárias e Jacinta. Juntos, criaram cenas que não apenas emocionam, mas permanecem na memória de quem as assistiu ou as vivenciou no palco. Meu Deus. Adoro essa cena. Olha, Aderbal, olha, a melhor parte do programa é ver o Aderbal aqui. Que maravilha, obrigada. Que emoção. O Aderbal maior. A Mira, Aderbal, são vários, né? Mas por causa da minha paixão absoluta por ele. Nossa, que legal, que gato. Ele era um gato, né? Lindo. A gente viu umas imagens aí da Débora Bloch. E tem uma história engraçada que você pediu para a Débora Bloch descolar uma diária no filme Bete Balanço. Posso? Acho que sim. Eu não sei se eu pedi, ou se ela, muito legal, gente fina, generosa como sempre, maravilhosa. A gente era nós éramos um grupo de teatro, Durango Kid, total, Manhas e Manias, e a Débora Bloch, vou chamar de Deb com a licença de vocês, ela já estava fazendo novela, cinema, tal, já estava em outra onda, e a gente achando o máximo, e aí ela foi fazer o Bete Balanço, que ela era protagonista maravilhosa, incrível, linda, e aí tinha que ter um grupo atrás, fazendo uma dancinha num número que ela faria, musical, cantando, um treco desse. E aí ela deu um jeito da gente fazer esse grupinho atrás e a gente ganhou uma graninha. Foi bem legal. A gente fez um conjunto ali para ela. Eu já não lembro se foi eu que pedi, se foi ela que teve a ideia. Isso não importa muito, mas o fato é que a gente fez. Foi bem legal, ajudou bastante. Bom, ainda lá nos anos 80 você fez algumas participações em novelas, tal, mas na verdade vocês tinham um certo preconceito contra a televisão. Isso era muito comum, né, nos artistas de teatro na época, né? Era muito comum e eu acho que não só a gente... Eu vou falar de mim, né? Eu achava, não, eu não vou. Eu me lembro de dizer, não vou me vender à televisão. Coitadinha, né? É isso que dá, ser muito jovem, a gente às vezes pensa mal, né? E aí... Mas eu acho que mudou muito essa cabeça, né? Claro, evidente. E acho também que a televisão não tinha muita paciência para esses jovens atores que só queriam fazer teatro e implicavam com a própria televisão. Então, como é que você vai dar um beijo na boca de alguém que você trata mal e a pessoa... Enfim. Mas isso mudou muito na minha percepção a partir do que eu vi acontecer com a Deb. Porque o que aconteceu com ela? Ela estava muito feliz, trabalhando, ganhando... dinheiro... Na TV. Na TV,
no cinema também, com o que ela sabia fazer. E comprou um Fusca azul maravilhoso, lindo, onde ela colocava... Todos nós do Manhas e Manias, éramos 8 ou 9, a gente entrava dentro daquele Fusca e saía pelo Rio de Janeiro, passeando. E foi isso. E eu vi assim, bom, nada mudou. Não aconteceu nada. Ela não vendeu a alma ao capeta, nada aconteceu. Ela está feliz, ela está linda, continua aqui, a gente vai à praia e aí, faz teatro quando dá. E aí, assim, caiu o mito de a televisão, para mim, caiu completamente. E fiz muitos testes na TV, vários, fui reprovada em vários, mas tudo bem, foi bom. Foi bom. Aí você fez Corpo a Corpo na Foi. Globo. E depois a série Armação Ilimitada, né? Que foi assim um sucesso, no papel da jornalista aventureira Zelda Scott, né? Você disse que foi um divisor na sua vida, né? Na sua carreira, um divisor de águas. Um seriado aí que tratava de assuntos polêmicos, né? Mas de uma forma divertida, né? Era. É porque, primeiro, eu queria só trazer uma lembrança aqui, muito legal para mim, que meu primeiro trabalho na televisão foi com Antônio Carlos Fontoura, num especial sobre Nelson Rodrigues, a história de um jovem que vai se casar e ele se enforca com um vestido de noiva, ele é homossexual, a família não aceita, tá uma história linda, triste. Camila Amado fazia, Cláudio Correia Castro. Nossa, foi muito legal. E essa foi a minha entrada na televisão. Depois dessa participação que eu fiz no episódio do Antônio Carlos Fontoura, o tempo passou tal, houve um chamado para fazer teste para a novela Corpo a Corpo, e eu fui, várias atrizes, né? E consegui o papel da Ângela, que contracenava com Lauro Corona, que foi um amigo espetacular, me ensinou muita coisa, tinha uma paciência infinita comigo, apesar de já fazer cinema, tinha uma velocidade, uma coisa muito diferente na linguagem, né, da TV em relação ao cinema, e ele pegou na minha mão e me ajudou demais, e o elenco grandioso e tal, Gilberto Braga escrevendo, Denis Carvalho na direção, foi muito bom, foi uma escola. E depois dessa novela Corpo a Corpo, fui para o Armação Ilimitada. E no Armação Ilimitada, eu tive a sorte de namorar 2 surfistas gatos ao mesmo tempo. Eu entrava no quarto de um, entrava no quarto do outro, transava com o outro. Nunca ninguém reclamou, nunca houve nenhum problema de moral e bons costumes sobre isso. Isso era... Cada um fazia o que queria com a sua vida. E o que aconteceu com a Armação Ilimitada na minha vida? A Armação Ilimitada me ensinou tudo, quase tudo que eu sei sobre televisão, audiovisual, porque eu comecei a namorar o Guel Arraes durante a gravação desses programas. Oi, Guel Arraes, tudo beleza? E aí ele me levava para a sala de edição, para as salas de sonorização. Então eu saquei tudo sobre continuidade, por que isso é assim, por que a câmera é mais para lá, por que o som, por que não... Então foi um doutorado, assim, uma pós-graduação, uma coisa forte. E eu tive a oportunidade de ver João Paulo de Carvalho, que era um dos maiores editores de televisão do mundo. Vou dizer do mundo, tá? Eu não gosto de coisa pequena, nem mais ou menos, nem tanto faz. E aí, eu via esse homem trabalhando e ele olhava e falava, aqui, pá, pá, tchá, 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 tchá. Era assim que ele editava, era uma coisa, era um frisson, era um êxtase. Tinha o Guerrinha também, o Guerra da sonorização, fazendo tudo com LP, né? Vocês sabem, né? Tchá, tchá, tchá. Som de tiro. Então... O Armação teve esse lugar para mim, além de ser uma personagem maravilhosa, que era uma jornalista, filha de um jornalista comunista exilado, então era muito legal, um mal barato de fazer com Paulo José, que fazia meu pai, em alguns episódios. Agora, você não era a primeira opção para Zelda Scott. Né? Não, rapaz, eu só vi os nomes desfilando, porque eu estava fazendo a novela com Marcos Paulo, cara... Foi muito legal comigo também. E um galã incrível, né? Que homem lindo que ele era. E
E aí eu só ouvia, e ele ia dirigir o Armação Ilimitada. Aí ele falava, ai, poxa, chamei uma atriz, ela não topou. Aí eu, ai, que pena, né? Poxa, ai, meu Deus. Aí eu quieta, porque eu não considerava a possibilidade de dizer, poxa, posso fazer um teste? Eu tinha muitos pudores em relação a isso, e eu estava chegando ali agora, não rolou de eu dizer nada, eu só ouvia. E era engraçado porque a gente estava fazendo um casal, e a gente gravava muito dentro de carro. Então, toda vez a nossa cena era ele me buscando, eu descendo do escritório, das organizações, não lembro o nome, o popopó da novela, e aí eu descia, ele, olá, Ângela, eu, olá. Aí ele, tudo bem, a gente ficava conversando. Aí, no intervalo de uma cena e outra, a câmera aqui, aí tinha que mudar a câmera para cá, aí ele, poxa. Aí eu, conseguiu a atriz? Ele, não, ainda não, chamei uma terceira, não quer fazer. Aí eu, ai, sinto muito, que pena, né? E tal, e foi indo. Eu sei que lá para a 12ª, 13ª, eu, não... Quase que eu falei, você não vai conseguir ninguém para fazer isso, mas não falei a ele, poxa, que chato, ele já estava partindo assim para pessoas que nem eram atrizes, garotas, mulheres bonitas, lindas, gatas e tal, mas eu acho que ele já estava meio apelando. Aí um dia eu estou em casa, a gente gravou de manhã, fui para casa, estou lá largada assim, na bicama, né? Aí toca o telefone fixo, né, gente? Aquele fio que enrolava. Aí, oi, Andréia, Marcos Paulo, tudo bem? Tudo bem, Marquinhos, e aí? Não, é o seguinte, eu vou mandar para você ler o Armação, porque tá muito difícil, tal. Vê aí se você se anima. Rapaz, moça. Que delícia. Eu falei, mas é lógico, em 15 minutos chegou o texto na minha casa, eu li e falei, como é que alguém pode não querer isso, né? Mas aí... momento de cada um, sei lá, são muitas variáveis para você decidir fazer um trabalho ou não. Sim. E eu Maravilha. dei bem. Que beleza. Guel Arraes, né? Você estava falando do Guel Arraes? Olha ele aí. Ai, meu Deus. No Armação Ilimitada, a Andréia fez sua primeira protagonista na televisão, eu acho. E eu fiz o primeiro protagonista como diretor. Foi meu primeiro programa solo. E foi muito importante para a gente. A Andréia, a composição da Zé, o Zé era um personagem incrível, né? Engraçadíssimo, vivo, mas era mais que isso, ela era uma espécie de nova mocinha da televisão. E isso se deve à composição da Andréia, mas se deve a ela também. A Andréia trazia todo um espírito novo, assim, uma mulher diferente, uma nova geração, né, da mulher brasileira. Isso ela passa como atriz, grande atriz que ela passava na TV como composição, mas tinha algo dela também. Então era mais que um personagem, era um acontecimento. De lá para cá, a gente fez alguns trabalhos, se viu algumas vezes, menos que eu gostaria, mas eu, por exemplo, acho que nunca perdi uma peça que a Andréia fez, ou uma ou outra, quase todas eu vi. É imperdível. E eu continuo admirando e amando a Andréia desde sempre. E nós vamos ser amigos para sempre. Ai, Guel, será que você vai ver esse programa? Não sei o que falar também. Também é isso. Eu vou amar o Guel para sempre, ele é da minha família, pela história que a gente viveu, de romance, de amizade, de trabalhos, de afinidades e de desejos de movimentar as coisas, de contar histórias de maneiras diferentes. E eu também não perco nada que ele faz, eu sou fã incondicional dele, total, absoluta, e eu tenho ele como um dos maiores amigos da minha vida. Também a quem eu posso estar do lado, quieta, recorrer, ou pedir, ou ajudar. Não sei, é do meu sangue, basicamente, como Marieta, assim. São pessoas que... Fabrícia, Zé, pessoas que estão dentro de mim. É tão interessante ver, é muito emocionante ouvir o que eles dizem aqui, né? Porque não são
são pessoas, nossa, muito importantes para todos nós, né? E que me formaram, então, estão dentro de mim para sempre. E eu tenho, não, como é que eu vou agradecer essas palavras tão bonitas, né? Que, né? Nem sei, só estou pensando em ligar para cada um e dizer muito obrigada, você exagerou, mas eu gostei. A nossa conversa com Andréa Beltrão foi tão rica que nós resolvemos dividir a entrevista dela em 2 programas. E olha só os temas que ela vai abordar na semana que vem. Quando a Antígona diz, eu não vou obedecer à sua lei, eu prefiro morrer. Uma jovem de 15 anos. Eu tenho atrizes e atores, homens e mulheres, a quem eu persigo imitando Hebe Camargo. Pá! Com tudo que ela trazia e envolvia, e até nas minhas diferenças em relação a ela. E pensando nas minhas diferenças, eu pensava, não vou chegar lá. Falava, porque o Tchekhov, porque o Dostoiévski, porque o Bakhtin, porque o não sei o quê, porque tal, porque o Graciliano Ramos, porque o Suassuna, era uma... Muitas são as coisas prodigiosas sobre a Terra, mas nenhuma é mais prodigiosa do que o próprio homem. Quando as tempestades